Fala rapaziada, mais um vídeo aqui para repercutir Botafogo 4 e foi pouco contra um sozinho, um golzinho de lateral, michuruca, golzinho, falha da defesa, só para não dizer que foi perfeito o jogo, teve esse vacilo, então foi 4 Botafogo, fora os ameaços, um Bragantino, um Red Bull, né? Red Bull é energético, né? Como já falava aí há muito tempo para todo o Fogão. Esse ano a gente tomou um sustinho no primeiro jogo, lá no primeiro turno. Paiva fez um jogo péssimo, perdemos de 1 a 0 para os caras, pontos que não voltam mais, mas a gente conseguiu aí uma sequência de 3 jogos seguidos, ganhando e ganhando com autoridade do Bragantino, se impondo, jogando bem, Danilo dando show em 2 desses 3 jogos. Então vamos aí repercutir. Tem aqui Charla Futebol, pós-jogo do Charla Futebol, tem também Gabriel Farias, outros comentaristas aí, analisando esse jogaço, a partida. Um conjunto de resultado e desempenho primoroso, goleada e ótimo futebol desempenhado pelo Fogão. Vamos reagir aqui a tudo isso? Então bora lá. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora pro vídeo, daqui a pouco a gente volta. Um show de luzes aqui no estádio Newton Santos ao fim da partida. Botafogo 3, 4, Bragantino 1 e quase saiu o quinto com o Álvaro Montoro. Após o Álvaro Montoro fazer o gol, ele teve mais uma chance e bateu na trave, meu parceiro, sensacional. Like na live pra gente fechar com 3 mil likes. Mas a partida agora começa. É o momento de análise. O que foi essa vitória? O Botafogo que alterna, porque a gente tem que entender que vai parar de alternar bons e maus jogos. A partir de agora, os comentários do cara que tá aqui à minha direita. Solta a fera aí! Brunão Azevedo, qual foi a da parada? Qual foi a do jogo? Botafogo 4, Bragantino 1, show do Fogão, Azevedo, manda aí. Placar mentiroso, hein? Placar mentiroso, poderia ter sido 5, 6, tranquilamente, né? A goleada poderia ter sido bem maior, porque o Botafogo mandou na partida. No primeiro tempo teve uma queda de rendimento, a gente relembra isso aqui para não dizer que foi tudo perfeito. Teve uma queda de rendimento, teve aquela falha do David Ricardo no gol do Bragantino. Tá, gente, isso é futebol e acontece. Agora, o importante é que o Botafogo soube retomar o controle do jogo. O importante... Cara, olha que legal. A gente estava falando aqui do Arthur Cabral, o Enzo falando deu 2 assistências, né? Agora no finalzinho da partida. 4 jogadores que eu queria falar aqui. 4 jogadores que eu queria citar. Que tiveram uma recuperação individual no jogo. Eles começaram mal. E aí eu vou falar do David Ricardo. Falhou no gol. E depois tirou uma bola ali de bicicleta ali dentro da área, mostrando personalidade. Outro foi o Savarino, começou completamente sumido no jogo, marcou um golaço, o gol mais bonito do jogo aqui pra mim foi o do Savarino, e cresceu demais depois disso. O Santi Rodrigues começou, teve até um ouvinte que falou, Botafogo com o Santi é -1, ele tava mal no jogo. O maluco de repente, sabe, começou a jogar futebol individualmente, ele com uma jogada plástica, caneta, sabe, um drible desconcertante depois no John. E o Arthur Cabral, na maior parte do jogo. E agora quase que ele é o responsável pela assistência para o que seria o 5º gol do Botafogo. Então foi uma partida muito boa, tranquila. Que vitória tranquila, cara. Que vitória, assim, onde o Botafogo soube administrar, principalmente quando o Bragantino empatou o jogo. O Botafogo teve forças e principalmente personalidade para lembrar, eu estou jogando em casa, eu estou jogando diante da minha torcida, estou jogando no meu piso e a gente vai, né, voltar a ter o controle dessa partida, e voltou. Então eu acho que tivemos pontos importantes. Eu falei aqui da dupla de volantes, o Enzo também citou, Nilton e Danilo. Falei do bom jogo do Santi Rodrigues, que isso sirva para que ele tenha a confiança necessária para entrar nesse Botafogo de vez. Isso até agora não aconteceu, né? E eu acho que aos poucos o David Ancelotti vem encontrando aí o time ideal para disputar esse Campeonato Brasileiro. E olha, tem um título em jogo da Copa do Brasil, hein, gente? Então, é um Botafogo que precisa crescer e me agradou muito o que eu vi hoje aqui no estádio Newton Santos. É isso, antes do Enzo comentar, eu quero dizer o seguinte, ó.
quero falar da Superbet, que é a patrocinadora do Charla, a marca que aposta no Charla, que realiza os nossos sonhos. Superbet, pode confiar que aqui é super seguro, regulamentário, com saque garantido. E a parada é a seguinte, a aposta esportiva não é investimento, é entretenimento, é só pra você brincar, não se enrole com apostas esportivas. Então 10 anos, 5 no bolso, coloca aí na Superbet, beleza? Seja super! A parada é a seguinte, o cara que vai comentar agora o que foi enche 4-1 do Botafogo é ele, solta a fera aí. Enzo Grisalho. E aí, Enzo Grisalho, qual foi a da parada? O que o Botafogo pode tirar desse jogo? Jogaço, show de bola do Botafogo, 4-1, Enzo, manda aí. Não, Canta, a gente fala que o Ancelotti, ele tá se testando muito. Ainda tem, ele nunca foi um técnico de verdade, é a primeira experiência ele como técnico, ele era auxiliar do pai dele. Então ele usou hoje o jogo de laboratório, e ao mesmo tempo que o jogo foi um laboratório para o Botafogo, foi um laboratório para ele entender o que ele tem no elenco. Como o Azevedo muito bem falou, Santi Rodrigues era um jogador que até agora não tinha aparecido com a camisa do Botafogo, vinha de muitas atuações ruins, não tinha confiança. Ancelotti foi lá, botou ele como titular para ganhar confiança e essa confiança veio. Ótima partida, só não foi melhor do jogo porque aí vem o outro lado. A gente bate na tecla, Marlon Freitas e Danilo não estão conseguindo jogar juntos. São jogadores parecidos, acabam batendo cabeça. Era pro Ancelotti encontrar no elenco alguma alternativa para fazer um fit melhor com o Danilo, que foi a principal contratação na temporada. Qual foi o jogador que ele encontrou? O Newton. Newton entrega um fôlego, entrega um box-to-box, entrega um estilo de jogo muito mais compatível para você formar uma dupla com o Danilo. E aí que aconteceu o jogo de hoje. Newton, uma boa partida. Danilo, que jogador. É muito bom jogador. Era bom jogador com a camisa do Palmeiras, com a camisa do Nottingham e é um dos melhores meio-campistas do país. Tem tudo para continuar sendo e para ser a principal chave para o Botafogo virar e continuar e voltar, que é o futebol do ano passado. Futebol que foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Esse ano, o brasileiro ficou muito difícil. A Libertadores já acabou caindo para a LDU. A Copa do Brasil tá aí. Tem um adversário acessível, que é o Vasco. Tem tudo para fazer uma ótima partida jogando aqui no Newton Santos. E parece, Cantarelli, que eles encontraram... O Ancelotti encontrou o meio de campo ideal, com Newton e Danilo. E outro ponto, que é importante falar também, Arthur, que é um jogador também muito criticado pela torcida, entrou no segundo tempo, fez 2 ótimas jogadas, uma delas deu em gol, que foi o gol do Montoro. Montoro também, que veio do segundo tempo. Então, é o Ancelotti ganhando mais alternativas, é o Ancelotti ganhando mais confiança, é o Ancelotti começando a virar técnico. É um laboratório. Acabou que o laboratório vai ser no Botafogo, atual campeão brasileiro da Libertadores. Mas paciência. O Textor achou que era pra ser e tá sendo. Ele vai aprender com o passar do tempo. Ele não tem nenhuma convicção sobre estilo de jogo, sobre substituições que podem dar certo pro estilo de jogo dele, não. Porque ele não tem estilo de jogo. Ele não tem ainda nada. Ele tá encontrando isso. Ele pode ter hoje encontrado o meio de campo ideal. E que isso seja um passo para que ele melhore esse Botafogo e o Botafogo consiga conquistar títulos em 2025, que é o que a torcida mais quer. Essa é a parada, cara. Então vamos lá. Eu quero agora que vocês analisem as lições do jogo. Mas antes eu vou perguntar o seguinte, ó. Perguntar não, informar pra galera, pra você pedir agora a sua forneira original. Boa. Franquias abertas nesse momento em todo o Brasil. QR Code tá na tela, cupom CHARLA10, 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer, beleza? É a melhor pizza do Brasil, não tem dúvida, veja se na sua cidade tem. Se você ainda não comeu a forneira original, você tá vivendo errado, beleza, meu parceiro? Forneira original, parceiraça aí do Charla Podcast. Tamo junto. Soluções do jogo baseado em tudo que vocês comentaram. Primeiramente, Bruno Azevedo. Eu quero que você fale para aquela câmera ali, pro torcedor do Botafogo. Bora. Lente da verdade. Algo muito difícil, dói meu coração. O capitão do brasileiro e capitão da Libertadores, Marlon Freitas, tem que ficar no banco. A nova dupla de volante foi achada hoje para você. Cara, essa é uma questão bem interessante da gente abordar aqui pelo seguinte. O Marlon Freitas, ninguém nega a qualidade dele. É um jogador que tem qualidade, um jogador que tem recursos técnicos, né? Um volante que a gente chama de volante moderno. Não precisa se provar para ninguém, né? Exatamente. E aí você tem no Botafogo um jogador extremamente importante já na história do clube. Dito isso, eu acho que hoje ele deve ir pro banco. Por quê? Newton, cara, seria impensável a gente falar isso há um mês atrás, tá? Sim. Newton e Danilo.
Eles fizeram uma dobradinha perfeita hoje aqui no estádio Newton Santos. E aí eu explico também por quê. Mas Newton pegar a vaga do Marlon, gente, a questão não é nem individualmente da qualidade técnica de um e de outro, tá? Você vê que o Marlon caiu muito também. A questão não é essa, a questão é o espaço que existe entre um e outro no campo, pela característica de um e de outro. O Newton é um cara da contenção, o Danilo é um cara que propõe jogo, é um cara que chega inclusive na área. Aliás, o primeiro gol do jogo foi dele. Então, são jogadores que eles se completam exatamente por conta, né, desse espaçamento, dessa distância. Um não bate cabeça com o outro. E o Marlon e o Danilo, eles frequentam o mesmo lado do campo, a mesma área do campo. Então, isso acaba, taticamente, não sendo interessante. Por isso, a minha opinião, acho que Marlon hoje seria banco, Newton e Danilo, para mim, seriam os titulares nesse meio campo do Botafogo. É questão de você ter o encaixe, que você muito bem falou. O Newton, ele entrega o fôlego que o Marlon Freitas não entregaria pro Danilo conseguir desfilar em campo, pra ele conseguir armar jogadas e ter mais liberdade, chegar perto da área e finalizar e fazer o gol igual ele fez hoje. Então, é nesse ponto que o Newton fica melhor. É óbvio que a gente vai comparar jogador por jogador, você vai falar assim, pô, o Marlon Freitas é muito mais jogador que o Newton. O Newton até ano passado tá jogando a Série B pelo Criciúma. Então, assim, tem que entender que alguns jogadores não se conectam. Isso acontece muito no Flamengo do Felipe Luiz, por exemplo. Pô, vai falar que o Pedro é pior que o Gonzalo Plata, que muitas vezes já jogou no lugar do Pedro, ou que o Pedro é pior que o Bruno Henrique, que mesmo sendo muito ídolo, o Pedro é melhor jogador que o Bruno Henrique. Vai lá o Felipe Luiz e bota o Pedro no banco. Porque ele entende que o encaixe pro time funcionar tem que botar o medalhão no banco. Eu acho que o Ancelotti vai entender isso. Eu acho que isso vai passar também. Tem jogador e jogador. Por exemplo, eu tenho uma lembrança do Nenê no Vasco, que ele não aceitava muito ficar no banco. Que ele tinha muita rusga de... os jogadores que estão no meu lugar não são melhores. Só que eu acho que o Marlon Freitas é diferente. O Marlon Freitas me parece ser um cara muito humilde. É um cara que ascendeu muito tarde no futebol. Ele veio do Atlético Goianiense. No Botafogo ele conseguiu chegar na primeira prateleira de volantes no futebol brasileiro. Eu acho que ele vai ter a humildade e o entendimento de... Esse não é o meu momento. Esse é o momento do Newton, do garoto. O garoto tá ganhando confiança, o garoto merece ser o titular. Ele pode voltar a ser titular. E ele pode voltar a ser titular em certos momentos. Pode acontecer de uma suspensão, pode acontecer de uma contusão e ele voltar. Mas eu acho que o Marlon Freitas, ele vai entender isso. Ele não vai ser um problema pro vestiário do Botafogo. E o Ancelotti vai conseguir lidar melhor com isso. Porque, pelo que a gente vê do Ancelotti, ele não é muito esse cara de bater no peito e colocar alguém no banco. Sim. Só que eu acho que pode partir do Marlon Freitas, dele entender o momento dele, entender o momento do Newton que tá pedindo a titularidade. É isso. Outra parada aí. Santi Rodrigues pode ser útil ao Botafogo no que ele tem de planejamento agora pro final do ano. Lembrando que eu acho que título é a Copa do Brasil. É nisso que o Botafogo tem que focar, botar todas as fichas aí na Copa do Brasil em relação a conquistar um título. O Santi, com o jogo de hoje, pode ser útil, Bruno Azevedo? Mostrou que sim, né, cara? Que partida dele, né? Por exemplo, hoje entre ele e o Arthur, né? O Arthur, não sei se mesmo cara, lado, mas assim, o Arthur fica no banco, o Santi jogou. O Santi hoje tem jogado mais que o Arthur já, né? Coisas do futebol. Eu já elogiei tanto o Arthur, né? Eu acho até o Arthur muitas vezes, assim, injustiçado, que é um cara que é muito aplicado. Ele é um cara que se coloca o tempo todo ali numa posição favorável para receber. Ele não se esconde, o Arthur não se esconde. Mas, ao mesmo tempo, também, o Arthur vem tendo desempenhos questionáveis com a camisa do Botafogo. E aí a gente vê um Santi Rodrigues fazendo o que ele fez hoje aqui no estádio Newton Santos. Foi, né, seguramente o melhor jogo dele com a camisa do Botafogo. Muito criticado. É um jogador que até 90 minutos atrás... O pessoal falava, porra, o que esse cara tá fazendo no Botafogo? Pô, vai ser titular hoje, a torcida deve... Pô, hoje vai ter o Santi Rodrigues, vou me irritar hoje. Exatamente. E aí ele entra e mostra de fato, né? Mostra de fato a questão do... Tranquilão. Felipe Bastos e Eric Faria invadindo aqui o estúdio. Grande Eric Faria, grande Felipe Bastos, né? Galera... Que time, meu parceiro! Pô, o Felipe Bastos é uma figura maravilhosa, né, cara? Eu convivi com o Felipe no Vasco. Que figura sensacional. E muito bom comentarista. Também. Muito bom. Ótimas análises no Seleção Sport TV nos jogos. Muito bom comentarista também. Sensacional. O grande Eric Farias, que já era um monstro repórter. E agora é um excelente monstro comentarista. comentando, Verdade. Exatamente.
Cara, e aí só para retomar aqui, eu tava assim do Santos, né? Então hoje ele fez uma partida que eu acho que pode servir para ser um divisor de águas para ele com a camisa do Botafogo. A torcida, a gente tá falando que a torcida tinha muito problema com o Santos Rodrigues, mas também tem muito problema com o Arthur. Sim. Só que não via no Santos Rodrigues essa solução. Aparentemente, agora a torcida vai ver com os outros olhos. Vai perceber assim, cara, o Santos Rodrigues fez jogadas maravilhosas hoje, tá ganhando confiança. Eu senti um pouco falta ainda da finalização dele. Ele pegar... O Arthur tem mais... o apelido do Arthur é chuta-chuta. Mas por às vezes exemplo. não na melhor condição. Não né? na melhor condição, mas acho que se o Santos Rodrigues conseguir finalizar mais as jogadas, puxar mais pro chute, eu acho que vai ter uma união ali de habilidade com finalização que a torcida do Botafogo vai falar assim, pô, esse cara é pra ser titular do Botafogo. Esse cara pode ser um novo jeito de jogar. Porque o Arthur, o que a torcida cobra ele não tem individualidade. E a torcida é muito órfã de Luiz Henrique. Claro. Porque é a posição que jogava o Luiz Henrique. O Luiz Henrique a camisa, né? Era o homem do X1, era o homem que chamava o jogo. E o Arthur, a gente sabe que não é esse cara. O Arthur, ele não é omisso, ele participa das jogadas, é muito físico. Mas o Santos Rodrigues, por característica e pelo que ele fez hoje, guardadas as devidas proporções, é um jogador com a característica mais parecida com a do Luiz Henrique. Sim. Hoje ele fez jogadas de Luiz Henrique. Sim. Não que isso vai se repetir em todos os jogos, mas que isso possa acontecer 30%, 40% do tempo, isso já é ótimo. Porque é muito difícil ter jogadores mais valiosos. O Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, falou isso. Ele treinou, foi pro Cruzeiro e achou, pô, vou chegar no time do Brasil, no Cruzeiro, vou ter muitos jogadores de X1, muitos jogadores bons individualmente. Ele chegou lá e não encontrou. Porque é muito valioso isso no futebol. O Botafogo podia estar com um jogador que estava mal desde o início do ano no elenco que faça isso. Sim. Que pode ser titular e pode resolver esse problema e pode ser um novo titular do Botafogo. Dias depois de John partir, colocando mais uma vírgula na história vitoriosa de 2024, o Botafogo desfilou dentro de casa com o brilho de um dos únicos que ficaram, além das boas apostas pro ano. O problema do Glorioso na temporada em busca dos títulos não foram as contratações. Talvez hoje o elenco tenha mais força do que aquele de antes, para competir em mais de uma competição, mas o caos causado por Textor em suas negociações e contratos assinados fizeram com que o planejamento de 2025 ficasse em segundo plano e, consequentemente, os próprios reforços acabam impactados com isso também. É loucura assistir Santos Rodrigues e não dizer que ele pode ser uma solução. Eu já dizia no início do ano e antes mesmo de Glorioso cogitar contratá-lo, que o uruguaio era uma das melhores opções para se buscar no mercado pensando em MLS. O Botafogo foi atrás e o impacto não foi imediato, mas também como seria? Afinal, é um jogador jovem, mudando de país e chegando numa equipe que foi apenas ter um técnico à sua altura em julho. Não é coincidência o crescimento do seu futebol em campo nesse mês, onde inclusive teve 2 assistências nos últimos 2 jogos. Montoro foi uma aposta certeira. Danilo, uma das melhores contratações da temporada do nosso futebol. Arthur Cabral vai se adaptando e Caio Pantaleão já tinha respondido. Botafogo não errou nas janelas e nem nada disso. Talvez teve alguns equívocos, mas o grande erro aconteceu no suposto planejamento, que foi tratar o futebol como algo que tivesse uma fórmula em função de tudo que acontece e em função de tudo que aconteceu no último ano. As peças vão respondendo e o próprio trabalho de Ancelotti se vira como dá nos seus primeiros 45 dias. São 9 vitórias e apenas 3 derrotas em 15 jogos. A dolorosa para a LDU, da forma como foi, fez o treinador ser questionado. E com razão em alguns sentidos. Mas a grande verdade é que o time vai fazendo um excelente trabalho diante de tudo que pode acontecer com o Botafogo e com um futuro incerto. A renovação no elenco aconteceu e muita gente foi embora. Porém, é inegável que os reforços dão conta do recado também para se manter forte. Encontrar o novo Almada e principalmente o novo Luiz Henrique não é fácil. Penso que o clube não tenha conseguido ainda buscar esse tipo de peça, mas o campo cada vez mais deixa claro que a renovação foi pontual para que o Glorioso continuasse competitivo. Não à toa, o time se mantém na briga na parte de cima da tabela, apesar da eliminação precoce na Libertadores que doeu. A Copa do Brasil continua sendo um sonho possível justamente pelas respostas que essas peças têm conseguido dar de uma forma gradativa. Enquanto o jogador está no clube, eu acredito que ele pode dar a volta por cima. Enquanto ele está disponível, não dá para descartar do elenco. E quando a gente pede paciência com o Santos Rodrigues do Botafogo, é por conta disso. É para ele ter o tempo necessário para se adaptar. Nem todo mundo chega já arrebentando, infelizmente. E eu não estou tirando a razão de quem cornetou o Santos Rodrigues anteriormente, não, porque ele fez por merecer as críticas.
Mas também não dava pra descartar o cara, simplesmente jogar fora, porque pagou muito dinheiro, é um erro do scout. Tem jogador que demora mais, né? Tem contextos diferentes. Tem jogador que chega e arrebenta, tem jogador que chega e demora um pouquinho mais a embalar. Eu também não tô dizendo que a partir de hoje ele vai ser o craque do time, mas ao menos pode ser um cara útil, né? Tava precisando de uma primeira atuação como essa. Uma partida que poderia ser do protagonismo do Danilo, que poderia ser do golaço do Savarino. Eu enxergo como a partida do Santi Rodrigues. O Botafogo jogou no ritmo dele, ele inseriu o ritmo para essa linha de ataque. O Botafogo jogou na levada do Santi. Ele participa dando passe para o Danilo, recuperando a bola no lance do primeiro gol. Não foi um passe tão complexo, mas ele recupera a bola, serve o Danilo, simplifica. Ele inicia a jogada do terceiro gol, trazendo uma arrastada da defesa para o ataque, que é a característica que a gente espera ver do Santi Rodrigues com a camisa do Botafogo. Ele faz uma jogada maravilhosa, um cruzamento perfeito para o Arthur Cabral furar aquela cabeçada ainda no primeiro tempo. Foi uma atuação realmente de gala do jogador, que é o Santi Rodrigues. E vale aí também, só uma ressalva, depois eu faço até um vídeo para falar só sobre o Jefinho. Mas é um outro cara que estava ali no elenco. Aquilo, eu também já não esperava muita coisa do Jefinho, né? Com tudo que envolve o histórico dele, também é bom manter um pé atrás ainda, mas fez uma boa partida. Apareceu muito bem. Se mostrou um cara importante para um Botafogo toda hora. Contrata, manda embora, contrata, vende, etc. Ele tá mudando muito o elenco. Esses caras que já estão no grupo, de repente subindo de rendimento, o Botafogo ganha reforços importantes para tentar solucionar seus problemas até o final do ano. Grande vitória sobre o Bragantino, paz para a data FIFA e a grande novidade que é a tal estreia aguardada do Santos. Vinha já num crescimento, vinha numa evolução, mas essa primeira grande partida serve para marcar de vez, quem sabe, uma boa passagem do Uruguai pelo Botafogo. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.